Olá amigos, vamos ao nosso vídeo de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 15 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, para aproveitar ao máximo toda a parte de aprendizado e também aqui, ó, do meu lado, toda a parte de análise, radar do mercado, análise de fechamento todos os dias, e também você tem análise especial, hoje teve análise especial toda terça e quinta, e radar da semana todo domingo. Você pode aproveitar ao máximo esse conteúdo de forma gratuita, se inscrevendo no canal. Na parte inferior do vídeo tem um botão para você se inscrever, ou mesmo passando aqui o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se aqui no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clicando na opção de se inscrever. E aqui do meu lado também tem toda a parte aí do aplicativo DV Invest que está disponível para iOS e para Android, que você pode se cadastrar, verificar todo o conteúdo lá existente, carteira de ações, recomendações, tudo lá desde 2010 para cá, tudo registrado, todas as, independente se passa por uma sequência de stop que está acontecendo neste momento, passa por uma sequência de stop, todas elas vão ser reportadas, mostrado qual o valor, qual o resultado final, como é que está o mês, tudo isso é mostrado aqui de forma aberta, sem, mesmo que aconteça a maior sequência de perda aí possível, vai ser comentado aqui sempre. Indo então para a análise, efetivamente, vou falar aqui na análise de hoje de alguns ativos aqui importantes. Primeiramente, vou citar aqui o Ibovespa, que tem aqui o Ibovespa, depois eu vou falar aqui a parte do mini índice, vou falar do mini índice, do mini dólar, que mini índice, BOV, mini índice, mini dólar, vamos lá, dólar. Depois vem as ações Peter4, Vale 3, Ciel 3, Gol 4, B3, SA3, Qual 3, GGBR4, SUSB3, JBSS3, COGN3, BBDC4 e JHSF3. Então, os ativos que eu vou abordar nesta análise de hoje. Começando então, falando aqui do Ibovespa, que no dia de hoje apresenta um candle de definição, está ali entre as médias, aquela região chatinha operacionalmente, mas continua ali um cenário um pouco mais de definição, se sustentou acima de novo, manteve-se pelo menos acima desse patamar aqui, que é uma região ainda de suporte bem válida, na faixa de 99,370, segue aí acima dessa região, sinal um pouco mais relevante, que aí se fosse pedir algo para o mercado, que vem aqui para cima de maneira forte, superando essa máxima aqui, que é fechar um pregão aí para cima pelo menos dos 101.540, já seria algo mais interessante, traria uma expectativa um pouco melhor de subida para o índice Bovespa. Então, mas nesse momento ainda cenário aí de definição, se a gente fosse pegar só isoladamente, candle de alta, forte, fundo, candle de definição depois desse candle de alta, fica um aspecto mais de uma correção desse candle de subida, trazendo a expectativa de se ter algo mais para cima. Se isso aqui acontece a favor de uma tendência de alta definida, aumentaria ainda mais essa probabilidade de ter algo mais para cima. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato, seja agora ou no decorrer dela, eu agradeço demais, porque isso você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, toda a parte de aprendizado e também a parte de análise. Aqui no mini índice vai permanecendo também para baixo ali da média, gráfico de 60 minutos, temos o mini índice aqui dentro de um processo que veio aqui, abre lá em cima, volta para baixo, só que ninguém oscilou abaixo dessa mínima aqui. Então, gerou um sinal de baixo, mas não andou. Então, traz uma expectativa de poder ter algo para cima. Se o mercado abre subindo, aqui, ó, vindo para cima dessa região, que é uma região um pouco mais lateral, que fica mais claro que aqui no gráfico de menor velocidade, como o gráfico de 10 minutos, vai ter um topo. Então, aqui é uma região aqui de topo 10 minutos, tem aqui uma região de topo, ó, esse aqui. São 3 topos até nessa faixa de preço. Abre subindo e passa a gerar fundo ascendente acima dessa região aqui de 100.655, voltando para o gráfico aqui de 60 minutos, 100.655, ficaria mais para se buscar a operação na ponta compradora. Então, abriu subindo, fundo ascendente um gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região, muito mais interessante para buscar a operação de compra. Por outro lado, abre caindo e passa a proporcionar topo descendente num gráfico de 10 minutos para baixo dos 100.190 pontos, 100, 190, foco maior em buscar a operação de venda. 100, 190, 100, 170, melhor ainda se for até abaixo dos 99.970, mas enfim, abaixo dessa região aqui, gerou topo descendente no G10 ou no G5, foco maior em buscar a operação de venda. No dólar, dia de hoje, apresentando aqui uma alta de 0,33%,
Dólar bate na região de suporte lá de topo lá para trás, com fundo aqui, com esse fundo aqui, e gera um candle lá chamado de perfuração. Por enquanto, né? Pode ser que mude um pouquinho. Mas um candle de perfuração invadindo o corpo do candle anterior, trazendo a expectativa de subida. O primeiro sinal de confirmação para aumentar essa chance de ter um movimento de subida é a superação da máxima do pregão de hoje. E aí, olhando para o gráfico intraday, temos aqui a superação da máxima do pregão de hoje representaria o quê? Um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, o que melhora um pouco mais o cenário do dólar, mas ainda dentro de uma tendência de baixa do gráfico diário, ainda dentro do basicamente de um patamar aqui que é desse longo movimento de baixa, então não seria algo tão relevante. Mas no momento a gente tem um sinal confirmado aqui do G60 de fundo ascendente, mantendo-se aqui sem gerar sinal para baixo, sem voltar para baixo da média, foco maior em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda, se abre subindo um pouquinho e já gera um sinal de alta já para cima dessa região aqui, ó, num patamar ali de 5.292,5, depois vai ter uma resistência em 5.298,5, enfim, se for superando esses níveis de preço e gerando sinais de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima desses níveis, torna-se ainda mais interessante para buscar a operação de compra. Por outro lado, se a gente tiver uma abertura para baixo e passar a proporcionar pelo menos no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos topo descendente abaixo do 5.276,5, que é basicamente essa região que é um fundo ali para trás, é um fundo aqui que houve até um fechamento aqui para baixo, mas voltou aqui, ficou aqui de lado. Enfim, veio aqui para baixo e passou a gerar sinalização de topo descendente. Foco maior em buscar a operação de venda no dólar. Ações, vamos para PTR4 no primeiro momento. A ação chegou a gerar um sinal de fundo, superando a máxima no que anterior, mas lembrando, é um fundo ainda descendente, tendência de baixa de curto prazo. Não conseguiu se sustentar acima do patamar de suporte que foi perdida, então agora está funcionando já como resistência. Região aqui anterior de 21,89, segue ainda apontando mais para baixo. Para quem está comprado ou abriu alguma posição de compra de swing trade, esse ponto aqui seria um ponto de stop, que seria a perda da mínima de segunda, ficaria na faixa dos R$ 21,42. Ainda não observo, dentro da minha metodologia, uma forma de buscar uma compra aqui na Petro. Olhando até para o gráfico semanal, nenhum sinal ainda de fundo. Aqui também no gráfico diário deu fundo, mas é contra a tendência. Ainda não faria sentido para minha forma de trabalhar. Vale 3. O dia de hoje foi lá de novo bater na região dos 62,95 a 63,06 e não conseguiu fechar acima. Vai montando um candle aqui um pouco mais de reversão, chamado de estrela cadente, perda da mínima desse candle, que significa dizer um padrão de baixa. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal, você pode assistir para entender melhor esse padrão de baixa dos candles. A perda da mínima dele traz uma sinalização um pouco maior de movimento para baixo, de reversão do movimento de subida para um movimento de baixa do preço. A tendência nesse momento está indefinida ainda na Vale 3. Mas o que chama atenção aqui é olhar para o gráfico de 60 minutos da Vale, que pode trazer oportunidade de compra, por exemplo, de superação da máxima desse candle a partir do próximo pregão, da última hora aqui de pregão. Superação dos 62,76. É uma alternativa de compra de fundo ascendente, tentando pegar um movimento de subida. Superou, comprei, foi lá no candle seguinte, já reverteu, veio aqui, perdeu essa mínima, stop da operação, stop curto. Mas tentando pegar o quê? Uma possível saída dessa região de resistência dos 62,95 a 63,06. Dá para observar que a entrada seria abaixo dessa região, o que tem um risco um pouco maior na operação de compra, mas, ou seja, isso aqui é o risco que você teria. E se resolver realmente sair dessa região dos R$ 63,00 arredondando, aí pode trazer uma boa relação risco-retorno numa compra aí de swing trade de curtíssimo prazo na Vale 3. Seguindo agora para falar primeiramente de Gol 4, de Cielo, que acionou o stop da nossa venda. Olha que beleza, acionou o stop, que o stop foi para cá. Se não tivesse vindo, tinha acionado aqui o stop da operação de venda, que tinha gerado um pivô de baixa. Aí vai lá, gera esse grande candle de alta, bate aqui, já gera um grande candle de baixa. Então é um colosso o mercado. Bateu aqui na zona de resistência e voltou para baixo de novo a Cielo. Mas o fato é que acionou o encerramento da nossa entrada aqui na Cielo. Deixa eu só colocar aqui na tela, que eu esqueci de colocar na tela para vocês, a saída da operação da Cielo 3. Então essa operação da Cielo 3 proporcionou aqui uma perda só ajustando aqui a tela, uma perda aqui de
3,46% e representando uma redução de 0,4% do capital total. Lembrando que nesse mês, o resultado aqui das operações, o registro aqui do resultado das operações está aqui, tá? O resultado, esqueci de colocar aqui a parte de rentabilidade, desculpa. Rentabilidade menos 3,23% nesse mês, ou seja, está bem ruim o mês, esse mês de setembro em relação às recomendações de swing trade. Voltando aqui, vamos falar agora das operações que a gente tem em aberto. Tinha a operação em aberto primeiramente de Gol 4, que nesse momento apresentou aqui, está dentro do leilão ainda de fechamento, apontando para um leilão ali, um fechamento em torno de 20,86, uma redução de 0,29% ainda do valor que entrou no leilão, que foi 20,92. Queda de 1,32%, candle mais para reversão, chamado de nuvem negra, depois de um rompimento de um topo anterior, volta para baixo. Mas como isso aqui corrigiu basicamente 3 candles, sobe aqui em 2, eu tenho que aguardar mais um candle dentro da minha forma de conduzir a operação, eu tenho que aguardar pelo menos mais um candle para tomar uma decisão de saída dessa operação ou de mudança do stop que está aqui abaixo da mínima desse candle. Então não tem mudança ainda de stop, a ação bateu na zona de resistência dela, lá na casa dos 21,95 e perdeu força no pregão de hoje. Outro ativo que a gente segue, que está comprado, eu recomendei compra no pregão de hoje, B3SA3. Motivo da entrada, a ação veio aqui, girou esse movimento para baixo, volta aqui para cima, volta aqui para baixo, gera algo semelhante a um Wzinho e supera a máxima desse candle, que era uma das possibilidades, inclusive até de formação de fundo no gráfico semanal, ou seja, se resolve andar, gera uma boa relação risco-retorno, mas por enquanto, o primeiro dia não foi bom, queda de 2,25%. Passando os dados então desta compra, passando os dados dessa operação aqui, primeiro ponto aí de entrada no ativo, primeiro ponto aqui de entrada no ativo, a gente tem aqui o ponto a entrada, né? Tô aqui, agora sim. Ponto de entrada da B3SA3 por volta dos 58,86, stop na casa dos 56,62. Isso proporciona aqui um risco nessa operação de 3,81%, alocando 13% do capital total e tentando o objetivo na faixa dos 63,34%. Então essa é a compra aí da B3SA3. Outro ativo aqui que a gente está posicionado, que a gente abriu a operação no pregão de hoje, foi a Qual3, na tendência de alta do papel, topos e fundos ascendentes, recua, bate aqui em cima do patamar de suporte, que até inclusive lá na região de topo anterior, bate aqui, gera um sinal de fundo ascendente tentando pegar um movimento de subida, mas no primeiro pregão, ativo fechando aqui em queda, fechou em queda de 0,57%. Ainda seguimos comprados sem nenhuma alteração no stop dessa operação. Passando os dados então dessa entrada da Qual3, entrada por volta dos 33,48, ficou ali nos 32,96, 32,23 o ponto de stop dessa operação, para baixo ali da média móvel de 13 períodos. Risco de 3,73%, alocando 12% do capital total e objetivo na faixa dos 35,98. Próximo ativo a ser comentado, GGBR4. Gerdau, mesmo com o semanal já bem prolongado para cima, dentro de zona de resistência, o ativo ainda, pregão de hoje fechou muito bem com pivô de alta de 5,33% para quem abriu algum tipo de compra nesse papel na superação dessa máxima, desse candle, o stop ficaria para baixo da mínima do candle de hoje, ou seja, colocar o stop ali na faixa dos R$ 20,05 ou até mesmo em R$ 19,99, logo abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Tentando pegar um movimento ainda lá para a máxima, né, do R$ 22,50. A primeira resistência válida para o ativo aqui no gráfico semanal seria R$ 21,63. Depois disso, a máxima que ela atingiu ali na faixa dos R$ 22,50. Então, tendência de alta no papel, depois de um movimento um pouco mais travado, enrolado, gera mais um pivô de alta aqui, Gerdau. Depois disso, vamos falar aqui de SUSB3, ótimo pregão hoje em SUSB3. Alta expressiva de 5,81%, ainda está apontando para vir até um fechamento um pouco mais para cima, o leilão dela. Então, bom fechamento, grande candle de alta e interessante, gerando sinal de fundo no gráfico semanal, de fundo ascendente, a favor da tendência de alta de prazo maior. É um ativo até que eu comentei no radar da semana, na questão de ter esse movimento para baixo, um dos papéis que poderia trazer um processo de subida já tinha atingido
iniciado um ponto importante de retração do preço de todo o movimento dela de queda. Então a ação voltando bem para cima, está até dentro da carteira, até coloquei na carteira exponencial, carteira dessa semana, carteira semanal, fechou aqui com alta de 6%, 6,01%. Então coloquei esse papel na carteira exponencial, que é a carteira semanal, que é da segunda para sexta-feira. Então o ativo fecha bem, trazendo a expectativa de alta para swing trade, movimento, alguma correção desse movimento do pregão de hoje, que não volte para baixo da média principalmente, gráfico de 60 minutos aqui, ó, se volta a trazer alguma correção desse longo movimento de alta, é uma das alternativas buscar uma entrada aqui mais próximo possível dos topos anteriores do G60, tentando trabalhar com stop mais curto do que uma entrada aqui nesse ponto que ela se encontra, uma entrada aqui com stop aqui abaixo dessa mínima. Seguindo para JBSS3, hoje eu fiz até uma análise especial da BIF3, que está aqui ó, o card para você, uma análise especial. BIF3, que é do mesmo setor, tem o setor da Marfrig, que também é um ativo que está na carteira de prazo maior aqui, na carteira perspectiva. A ação está dentro de um movimento longo de subida aqui agora, JBSS3, e o ponto importante que eu vejo agora na ação. Se eu olho para o semanal é uma bagunça ali. Tentou uma vez, bateu na primeira aqui, tentou uma vez, bate na resistência, cai. Tenta outra vez, bate na resistência, cai. Agora de novo, 2 candles de alta, 2 candles de baixo, 2 candles de alta. Até agora ainda está dentro daquela região de resistência lá do semanal, uma região importante, que basicamente vai de um patamar ali de 24,83 a 24,38, zona de resistência para ação. Só que eu olho para o gráfico diário e olho que essa região aqui, ó. Isso aqui para mim é uma região que pode funcionar para os próximos pregões como ponto de apoio para compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, ou seja, fundo ascendente ou pivô de alta na ação. A partir dos próximos pregões, ou seja, teria que acontecer alguma correção no tempo ou no preço para buscar essa entrada, seria a alternativa de compra em cima de JBSS3. Para quem já está comprado no ativo, eu trabalharia facilmente com stop abaixo da mínima desse candle se essa sua compra for de swing trade. Colocaria o stop aqui na casa dos R$ 22,59. Seguindo, só para mencionar pelo diário, a resistência está aqui na faixa dos R$ 24,61. A resistência mais próxima, o ponto mais testado aqui por 1, 2, 3, 4, 5 pregões. Então essa é a região mais importante por volta dos 24,60. COGN3, ativo que foi selecionado para a análise de hoje. Eu coloquei COGN3 ou IDUC3. Então, o ativo mais votado lá no meu perfil do Instagram, que está aqui, ó. Todo dia abrindo uma caixinha lá para você mandar a sua pergunta. Está aqui, @DVInvest. Se você tiver com o seu celular, já é só acessar e seguir aí o perfil. Verificar se faz sentido para você, olhando lá o conteúdo que está sendo disponibilizado via Stories. No gráfico diário da COGN3, ela segue dentro de um aspecto mais negativo. A tendência aqui que bateu nesse ponto, gerou um fundo em cima do fundo anterior, fica com ar de indefinição. Só que eu olho para um prazo maior e ainda vem um viés de baixa, no gráfico semanal, no gráfico mensal, ativo mais alinhado para baixo. Então fica sempre uma expectativa maior de queda. Para quem está comprado, para quem abriu compra em cima do suporte, gerou esse candle, depois desse candle aqui, eu manteria o stop aqui. Se tiver mais um candle e não andar, aí sim eu colocaria o stop abaixo da mínima do terceiro candle da tentativa de subida desse papel. Mas no primeiro momento eu deixaria o stop para quem resolveu abrir alguma compra de swing trade nessa ação. Stop na faixa dos R$ 5,64. BBDC4, Bradesco. Gerou ontem um martelo, até teve uma pergunta lá no Stories, no meu perfil, no Instagram, perguntando sobre esse martelo. Gerou um martelo? Gerou, mas é um padrão de reversão dos candles contra uma tendência. A tendência nesse momento é de baixa no gráfico diário, porque perdeu os fundos anteriores aqui, basicamente retomou a tendência de baixa. Vinha na tendência de alta, mas quando ela vem e perde tudo que era para trás, era uma tendência de baixa, basicamente ela retoma a tendência de baixa dela. Então, viés de baixa. Não observo ainda uma possibilidade de compra, sendo mais agressivo aqui, mais arrojado, a compra seria na superação da máxima até desses dois candles aqui, que seria do martelo lá da faixa dos 20,78, para tentar pegar algo para cima em cima dessa região de suporte. Mas por enquanto viés de baixa. Olhando para o gráfico semanal dela, semana passada fechou muito mal, abortando ali dois candles para cima, trazendo a expectativa de baixa, já perdeu a mínima desse candle, então vai aumentando a chance de queda. Só que o suporte mais próximo, R$ 20,28. Abaixo dos 20,28 eu olharia um pouco mais para o suporte, lá na casa dos 18,89
e na sequência 18,73. São os outros suportes aí mais relevantes para Bradesco, que nesse momento viés de baixo, bancos num cenário um pouco mais negativo nesse momento. JHSF3, ação que chegou até gerar ali um sinal de pivô de alta no gráfico diário. Só que é um pivô de alta dentro de um movimento só de baixa. Ele tem um aspecto de que não é tão relevante no primeiro momento. Eu me interesso mais, eu até falei hoje, já venho falando dessa ação no radar do mercado, que é uma live que acontece todos os dias aqui no canal a partir das 10h45, que o meu maior interesse em JHSF3 em termos de compra de swing trade é sinalizações de alta já até para cima dos 7,75, que é a região de fundo anterior. Então, no primeiro sinal de resistência ali, ela perdeu força e gerou um sinal de baixa chamado de nuvem negra. Também tem o vídeo de aprendizado desse padrão aqui. A perda da mínima desse candle reforça um pouco mais a chance de queda. Para quem está comprado no papel, abriu algum tipo de compra de swing trade, desse rompimento aqui, ou comprou o candle aqui de alta, dá para trabalhar com stop abaixo do gap ou abaixo da mínima desse candle. Se quiser trabalhar com stop ainda mais curto, seria abaixo da mínima do pregão de hoje. Bateu na resistência, perdeu essa mínima, vai trazendo uma expectativa de baixa. Mas o sinal um pouco mais relevante de queda seria o quê? Ter um fechamento ali para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos, para baixo da mínima desse candle, seria um sinal mais relevante de baixa, que aumentaria a chance de se ter algo mais para baixo no gráfico semanal, considerando inclusive um mensal que está dentro de um candle aqui, de candle descendente. De candles descendentes está dentro de um processo de correção que pode se estender um pouco mais da tendência de alta de longo prazo na ação. Então, por enquanto, cenário ainda um pouco mais negativo em termos da correção do mensal. O semanal até gerou já um sinal de ter um movimento de subida, mas precisa fechar a semana para cima aí da região, pelo menos ali dos 7,65 para aumentar um pouco mais essa expectativa de subida. Então, o próximo pregão vai ser um pregão importante aí para a JHSF3 no cenário de mudança de um cenário que era mais baixista, para ver se confirma mesmo esse pivô de alta e ganha mais força para cima dos 7,75. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.